Boa tarde a todos. É com grande felicidade que eu apresento a nossa quarta mesa do dia, que se chama Liberdade de Expressão. E nós temos como convidadas a Zlata Filipovic e a Noemi Jaffe. E para mediar o evento, a Paula Miralha. Eu vou falar um pouquinho da Paula e a Paula vai apresentar a você as nossas autoras. Paula é doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, foi diretora-geral do International Center for the Prevention of Crime, é diretora executiva do Instituto Latino. A gente começa, então, agora, essa mesa Liberdade de Expressão, onde a gente vai receber a Noemi Jaffe, que é escritora, doutora em Literatura Brasileira pela USP e crítica literária. A Noemi escreve para jornais como a Folha de São Paulo, Valor Econômico, onde ela tem uma coluna. Ela é professora da Casa do Saber e do curso de formação de escritores do Instituto Vera Cruz. Publicou uma série de livros, A Verdadeira História do Alfabeto, Quando Nada Está Acontecendo, Todas as Coisas, e o que os cegos estão sonhando, que é o livro sobre o qual a gente vai conversar hoje à tarde, junto com a Zlata Filipovic. A Zlata ficou conhecida quando escreveu um diário, o seu diário, que narrava o período em que ela viveu a guerra em Sarajevo. O diário foi publicado em diversas línguas, inclusive em português, e depois disso ela organizou um segundo livro que reúne uma série de relatos de crianças e jovens que viveram a experiência de guerra, e relatos bem variados, que vão desde a Primeira Guerra, passando pelo Vietnã, passando pela Guerra do Iraque. Essa é uma mesa que está batizada como uma mesa que vai tratar da liberdade de expressão, mas ela poderia também ser uma mesa sobre memória, uma mesa sobre resistência, uma mesa sobre como construir a história a partir das narrativas individuais. O livro mais recente da Noemi, O que os cegos estão sonhando, tem como ponto de partida o diário da sua mãe, contando o período em que ela esteve presa em Auschwitz. Esse diário faz hoje parte do Museu do Holocausto. O livro é uma concentrate so I can do my homework, but I simply can't. Something is going on in town. You can hear gunfire from the hills. Columns of people are spreading out from Dobrinja. They're trying to stop something, but they themselves don't know what. You can simply feel that something is coming, something very bad. On TV, I see people in front of the Bosnian parliament building. The radio keeps playing the same song, Sarajevo, My Love. That's all very nice, but my stomach is still in knots, and I can't concentrate on my homework anymore. Mimi, I'm afraid of war. Muito no diário da sua mãe, mas a coragem também, de uma maneira muito constante. Mas no seu livro também, esses dois elementos aparecem o tempo todo. Então eu queria te escutar um pouco como que você articula, tanto no diário da sua mãe, o medo e a coragem, junto com essa ideia de esperança. Bom, acho que uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é a coragem. Porque acho que pelo fato, talvez, de ela não ter mais o que temer, porque ela já tinha perdido tudo, ela se jogava nas coisas com muita prontidão, com muita ousadia, com muita dignidade, inclusive, né? E o fato mesmo de ela ter se oferecido para dizer que tinha sido ela que roubou a manteiga, sendo que não tinha sido ela, demonstra muita coragem, né? Então, eu acho que minha mãe deve ter, claro, vivido situações de muito medo, mas elas não aparecem nos relatos dela, essas situações de medo. O que aparece mais é a supressão do medo pelo fato de ela não ter mais o que temer, não ter mais nada a perder, né? Eu acho que eu tive um aprendizado muito grande sobre a atitude corajosa diante da vida, e acho que eu tento passar isso também no livro, porque tem momentos em que eu falo sobre como tanto minhas irmãs como eu somos pessoas muito lutadoras, muito guerreiras e muito, sei lá, pode-se dizer essa palavra, vencedoras, é uma palavra que eu não gosto muito, né? Porque não acho que exista derrota, assim, no sentido
que se fala loser em inglês, eu detesto essa palavra, né? Mas que a gente conseguiu lutar pelo que a gente queria e conquistar aquilo que a gente queria, seja isso considerado vitória ou derrota, não sei, mas a gente aprendeu a ser muito corajosa com a minha mãe. Mas eu tenho medo do medo. Então eu tenho medo, né? Às vezes eu acho que a coragem, essa coragem meio inconsequente, atirada, gratuita, é um jeito de não prestar atenção no medo que está aí também, né? Então, como se eu pudesse pular, saltar o medo, e não dá, né? Porque ele vem de qualquer maneira. Ele aparece, como eu acho que na minha mãe também, né? Mas a opção dela foi a de suprimir o medo e optar por essas atitudes muito atiradas. Então, sobre ser neta de sobrevivente e também sobre a simultaneidade. Então, acho que o meu livro é um ensaio, ficção, biografia. Tomara que alguém crie essa categoria para eu poder ser indicada em muitos prêmios. A versatilidade classificatória. Aí não. Zlata, eu queria te perguntar se você se sente em alguma medida uma ativista, quando você, por exemplo, agora a gente está, o conflito da Síria me chama a atenção particularmente pelo número de crianças refugiadas, né? A Unicef falou em 1 milhão de crianças refugiadas que estão passando por uma experiência muito similar ao que você estava descrevendo agora. Várias delas cruzaram a fronteira sozinhas, sem as famílias. Então, se você se sente particularmente conectada com esses temas, se você acha que você tem um papel aí de ativismo, se isso passa pelo seu trabalho atual em alguma medida ou não. Well, I very much feel things like that because it's, and I have felt them over the last, 20 years of whatever, almost 20 years of having been out of my own war and seen the wars and ways in which wars have affected young people, whether from, child soldier perspective, and I've worked with some young people who are former young child soldiers or people who have gone through conflicts everywhere, and there's definitely a kind of a similarity, and again I'm talking about Stolen Voices, but there is a similarity of an experience of conflict, both sometimes in kind of real details of it, of what it means to be living in these conditions, but also in a way in which you live it and in a way in which it affects you. So I have continuously, unfortunately, over the last 20 years, felt in a very direct and immediate way what has gone on in all these other places. And I've seen, one of the things that when my diary came out and when people found out about me, there was the kind of the Anne Frank of Sarajevo, and then after that, which I didn't like, and then after that there was, I've seen there was an Anne Frank of Iraq, and there was an Anne Frank of Afghanistan, and there's probably an Anne Frank of Syria that's writing somewhere now. There are these endless, unfortunately, young people, boys and girls, who are going through things that they really should not be going through, and that's where kind of there's a sort of something in my stomach that kind of jumps. It's the unfairness of it all. So I do hugely feel it, and I have done things both in terms of advocacy or human rights education or work with organizations such as the Anne Frank House or UNESCO or UNICEF. I guess not activist in a kind of on the front line way, but an activist in a kind of advocacy way and in an educational way. And it's something that I can see probably will, even though I'm getting older, will remain a part of my life forever. A gente vai encerrar essa conversa por aqui. Eu tenho outras perguntas da plateia, eu vou deixar com as autoras. Lembrando que as duas vão autografar os livros lá fora. E, então, muito obrigada, Zlata, muito obrigada, Noemi, obrigada pela conversa e até a próxima, provavelmente.